Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez nesse canal de bate-papo, né, o que eu costumo chamar de grande roda de conversa reflexiva, onde a gente vem trazendo aí ao longo desse mês bastante temáticas que são colocadas pela própria população aqui de Araraquara, né? E uma outra temática que é sugerida por mim, e aí eu tento encontrar os profissionais que possam colaborar com a discussão e com o debate desses temas propostos. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, sou professor e palestrante. Eu tenho aprimoramento profissional em medicina bucal, mais especificamente em doenças psicossomáticas da boca, pela Faculdade de Odontologia de Araraquara. Sou especialista em psicologia clínica, título esse que foi concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, e atuo já há 15 anos na saúde mental aqui da cidade de Araraquara, seja no serviço privado, seja no serviço público, prestando serviço aí à população através da prefeitura pelo SUS. E aí a nossa live hoje eu achei bastante interessante, e aí eu vou querer dividir um pouco dessa experiência com vocês, né? De como começou esse processo aí de eu produzir algumas lives, né? Sobretudo desde o finalzinho de junho, e aí teve uma crescente agora no mês inteiro de julho, onde eu venho desenvolvendo aí lives de segunda a sábado. E aí eu vou explicar um pouco para vocês como começou esse processo comigo, tá? Até para que a gente possa hoje discutir aí e refletir sobre algumas questões éticas e sobre algumas questões legais que são implicadas nos conteúdos das lives e na produção de conteúdos dessas lives, né? Então, o título da live hoje que eu coloquei é o que existe nos bastidores das lives. Aí, aspectos éticos, legais e suas interfaces na construção de conteúdos em tempos de pandemia, né? E aí é algo que me preocupa bastante, porque a gente vem numa crescente de lives, até porque o tempo, né, a situação que nós estamos passando hoje no nosso país é propícia para isso, para que sejam produzidos conteúdos, né, para que a gente possa disseminar esse conteúdo. Mas aí eu fico pensando, será que é qualquer conteúdo que a gente pode disseminar? Né? Ou será que a gente tem que ter aí uma preocupação com o sujeito que vai assistir esse conteúdo, com as famílias que vão assistir esses conteúdos? Então, será que esses conteúdos que estão sendo produzidos vêm de um embasamento técnico e científico, são colocados aí por pessoas, né, que têm esse embasamento? Então, são alguns questionamentos que eu venho fazendo, até porque eu venho assistindo algumas lives, e o que me entristece bastante, outro dia eu estava assistindo aí um vídeo, né, e aí a gente vai tratar de vídeo, a gente vai tratar de lives, onde um colega da psicologia, na verdade, um colega do primeiro ano do curso de psicologia, estava tratando de uma questão aí tão importante, né, que é a questão da ansiedade, que é a questão da depressão, que é a questão do transtorno do pânico, sem ter a formação adequada, né, para refletir e para discutir sobre aquele tema, né? E aí a gente corre o risco, muitas vezes, de disseminar conteúdos que de fato não têm um embasamento técnico nem científico. Então, talvez se o colega tivesse convidado alguém, né, para estar
realizando um bate-papo sobre isso, né, e produzir aquele vídeo, mas com um colega formado, com experiência, falando sobre aquilo, essa é uma situação. A outra situação é eu, enquanto estudante de um curso, no primeiro ano de faculdade, e aí é sabido que, primeiro ano de faculdade de psicologia, a gente tem acesso a disciplinas muito básicas. A gente ainda não tem acesso às disciplinas propriamente ditas e mais aprofundadas da psicologia. Então, a gente corre o risco, né, de disseminar conteúdos que, ao invés de ajudar a população, né, isso vai prejudicar a população. Um outro exemplo disso, gente, é que eu venho acompanhando aí alguns vídeos também relacionado à questão do tratamento do Covid-19. E aí eu venho me deparando aí com alguns absurdos, né, onde tem vídeos onde pessoas colocam, né, que as pessoas que estão com o vírus, para se tratar, elas precisam tomar produtos químicos. Inclusive, isso foi veiculado no jornal televisivo, né? E aí aí eu fico pensando, fico indignado, mas eu fico pensando, e às vezes tem pessoas que falam assim para mim: nossa, mas tem gente que acredita nisso? Tem gente que de fato vai tomar produto químico acreditando, né, que aquilo que ele viu num vídeo ou numa live é verdade? Gente, vai. Sabe por quê? Porque tem pessoas muito simples no nosso meio, e pessoas muito simples que se deparam com esses vídeos, tá? Então, por isso que a gente precisa ter a responsabilidade social e a responsabilidade ética quando a gente se propõe a fazer um vídeo ou quando a gente se propõe a fazer uma live. Do mesmo jeito que tem pessoas estudadas, que tem pessoas gabaritadas, tem pessoas simples que têm acesso à internet, que têm acesso a esses conteúdos. E quando a pessoa está adoecida, muitas vezes, né, no desespero de se curar, elas acreditam em tudo, né? Eu fiz um vídeo com a Karina Maia, né, na verdade uma live com a Karina Maia, que é psicopedagoga, né, onde a gente veio tratar aí algumas questões a respeito do autismo, e a Karina colocou muito bem, né, na live, né, que pais, muitas vezes, quando se depara com esse diagnóstico da criança autista, vai em busca de vários tratamentos, e muitas vezes acabam enveredando por tratamentos que não são respaldados cientificamente. Por quê? Porque quando temos um ente doente na família, a gente fica desesperado pelo tratamento e às vezes a gente fica cego, a gente acredita em tudo. Até de fato a gente encontrar alguém que nos traga para a realidade, né? Que nos acalme, que nos acolha, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente dissemina aqui. E aí, nesse sentido, o que eu pensei, né? Na hora de produzir esse conteúdo aqui, né? Por que falar da ética na construção de lives em tempos de pandemia? Esse foi o meu primeiro questionamento. E aí eu diria para vocês que, primeiro, né, precisamos entender o que é ética, tá? Por quê? Muito se fala sobre a questão da ética, mas poucas pessoas se apropriam desse conceito da ética na sua prática, seja ela de trabalho, seja ela na sua vida pessoal também. Então a gente ouve-se muito falar de ética, né? Mas nem todo mundo que ouve falar da ética, de fato, introjeta o que é a ética propriamente dita, né? Então, nesse sentido, a gente vai entender um pouco aqui o que é essa ética para nortear aí essa live de hoje. Então, a ética, gente, ela é uma parte da filosofia que é responsável pela investigação dos princípios que motivam
pelos princípios que nos disciplinam, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida de trabalho, e os princípios que nos orientam, né, no que diz respeito ao comportamento humano, né, nas mais diferentes áreas, né, que a gente transita, né, refletindo sempre no quê? Quando se fala da ética, refletindo aí no respeito da essência das normas e dos valores que estão presentes em qualquer realidade social. Então, nós somos mantidos por normas sociais. Então, a gente tem uma Constituição, que é a Constituição de 1988, que vai nos nortear, né, nos princípios éticos, no comportamento ético, naquilo que é certo, naquilo que é errado. Né? Quando praticamos algo de errado, quando praticamos algo aético, a gente é punido por isso. Ou se não somos, pelo menos deveríamos ser punidos por isso. Então, eu acredito que essas pessoas que produzem conteúdos fake news poderiam ser punidas, tá? Mas muitas vezes, vocês sabem por que essas pessoas não são punidas? Porque elas se escondem atrás de um computador. E muitas vezes acaba disseminando o quê? Né? Veiculando o quê? Matérias onde as pessoas não têm acesso de fato a quem ela é. Porque ela utiliza uma outra identidade que muitas vezes faz com que a justiça não consiga encontrá-la. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Quem estão produzindo essas lives? Quem são essas pessoas? É um profissional sério? É um profissional que tem bagagem? O porquê será que essa pessoa está tão interessada em produzir conteúdos? É importante a gente saber, né? É em benefício próprio? É em benefício da população, né? Se for em benefício próprio, gente, eu não vejo nenhum problema em relação a isso, tá? Desde que isso tenha um efeito para a sociedade, tá? Isso vai ajudar a sociedade. Então, eu não vejo nenhum problema. Mas pode ser também, né, em benefício único e exclusivamente da população, que muitas vezes precisa ter acesso àquelas informações e não tem acesso àquelas informações. Só a título de exemplo, né? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui de Araraquara, ele já está aqui na cidade há mais de 18 anos. E tinha muitas pessoas aqui da própria cidade que não sabiam da existência de um equipamento tão importante como esse. É um equipamento que trata pacientes com transtorno mental grave, severo e persistente, ou seja, pacientes psicóticos, mas naquele local também trata pacientes neuróticos graves, com depressão grave, com tentativa de suicídio. E muitas pessoas não sabiam, tá? Então, por isso que a gente precisa ter acesso, né? Qual que é o objetivo das lives? Quem são essas pessoas que estão produzindo lives? São pessoas que têm uma bagagem técnica, teórica, científica, né? Trabalha com conteúdos que são comprovados cientificamente, né? Se tem uma profissão, os conteúdos que essa pessoa trabalha, esses conteúdos são reconhecidos pelos seus órgãos de classe, né? De classe aí da sua profissão, como no meu caso, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Quando a gente trata de conteúdo sobre depressão, sobre tratamento depressivo, esse tratamento ele é reconhecido aqui no Brasil pelo meu conselho de classe. Então, a gente precisa averiguar. Quando a gente averigua esse tipo de situação, a gente está, na verdade, se livrando de cair em muitas ciladas que muitas vezes a internet nos leva a cair, tá? Então, por isso da importância da gente saber,
de fato, quem estão produzindo esses conteúdos, sejam através de lives, sejam através de vídeos, sejam através de publicações de textos imagéticos, ou seja, de textos escritos. A gente precisa saber a fonte, a gente precisa conhecer, né, quem de fato está ali para ajudar ou quem de fato está ali para atrapalhar, né? Então, em suma, né, eu digo sempre que a ética, ela nada mais é do que um conjunto de regras e preceitos, sempre de ordem valorativa e de ordem moral, porque a ética, ela está, né, intrinsecamente entrelaçada com a moral. Não existe moral sem ética e não existe ética sem moral, tá? Então eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando eu dou essa aula, que a ética ela está entrelaçada. Uma coisa depende da outra, tá? E está entrelaçada, gente, aonde? Está entrelaçada aí na vida do indivíduo, né, que de fato se propõe a ser um indivíduo ético, está entrelaçada aí no conjunto dos grupos que a gente vivencia, né, nos grupos de trabalho, nos grupos de profissão, nos grupos de políticos, né, porque hoje em dia as pessoas estão completamente desacreditadas da política, exatamente por quê? Porque o que nós estamos assistindo são exatamente pessoas que entram na política, ou políticos que lá já estão, mas completamente sem uma postura ética e sem uma postura moral, tá? E aí a gente vivencia isso todos os dias, seja na internet, seja no noticiário televisivo, seja no noticiário escrito. E muitas vezes isso faz com que a gente desacredite da política e faz com que a gente desacredite nas pessoas que pretendem adentrar a política, tá? Mas basta a gente averiguar, basta a gente investigar, que de fato a gente vai saber quem está na política e faz, e quem quer entrar na política para fazer alguma coisa ou não, né? Para isso existem as inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, tá? E aí a internet é uma delas, mas desde que a gente procure fonte que seja confiável. E aí partindo desse pressuposto, né? Eu me pergunto, eu me questiono, enquanto sujeito inserido em uma sociedade, enquanto um profissional da psicologia, enquanto um profissional educador, né, que está aí todos os dias em sala de aula, transmitindo aí conhecimento e recebendo conhecimento dos seus alunos, né? Eu me pergunto, é necessário discutir ética na produção de conteúdos de lives? Me perguntei, né? Quem são os produtores de lives? O que fazem os produtores de lives? Quais são os objetivos dessas lives? Tá? São coisas que a gente precisa se questionar quando a gente se propõe a assistir uma live, quando a gente se propõe a participar de uma live. Tá? Então, são questões que eu me perguntei e que eu acho que seria muito legal as pessoas se perguntarem também. Quando elas são convidadas a fazer uma live, a participar de uma live, né? Ou quando o próprio sujeito quer construir uma live, né? Quais os objetivos, né? E aí, pensando nisso, né, eu penso o quê? Que os conteúdos e as temáticas, né, elas, ao meu ver, elas necessariamente sempre precisam ter um respaldo e um embasamento em evidências científicas e não em achismos, tá? Achismo a gente encontra em qualquer lugar,
mas conteúdo com evidência científica, teórica e prática, a gente precisa passar noites e madrugadas estudando. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa com uma questão ética e a gente se preocupa com a responsabilidade social, né? Quando eu falo a gente, não estou falando de todas as pessoas que produzem lives, que produzem vídeos, tá? Eu me restringo a mim e a todos os colegas que colaboraram com as minhas lives, ou seja, com as lives, né? Porque é sabido que tem muitas pessoas aí produzindo conteúdos que não tem embasamento científico nenhum, tá? Então aqui eu quero deixar registrado que as lives que eu venho produzindo e as pessoas que eu venho trazendo para participarem dessas lives, né, são pessoas sérias, são pessoas honestas, tá? São pessoas, sobretudo, capacitadas, tá? São pessoas que se preocupam com o bem-estar da população a qual ela está inserida. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque é sabido que tem pessoas que produzem, tá? Mas muitas vezes esse conteúdo ele não é sério. Por isso que eu vim aqui hoje dar a minha cara a tapa, né? Quem está na chuva, né? Aí vem um ditado popular que a minha bisavó falava: quem está na chuva é para se molhar. E contra fatos, como bem fala a minha amiga, né? Amiga de trabalho, amiga da vida pessoal, a Ana Paula, sempre fala, né? Contra fatos não há argumentos, porque existe um embasamento técnico, teórico e científico. E mais do que tudo, existe uma vivência, tá? Eu trabalho há 15 anos. Gente, eu sou formado há 15 anos. Com mais 5 anos de faculdade, eu tenho 20 anos aí de estudos. 20 anos. Eu estudo constantemente, todos os dias. Exatamente para saber o que eu estou falando, para quem eu estou falando, né? Isso é importante a gente avaliar quando a gente pensa em produzir lives. Mas lives sérias, tá? E aí esses foram os questionamentos, né, que me fez, né, propor algumas lives, né? E pensando também na necessidade das pessoas nesse período de pandemia, que não podiam sair de casa, né? Se eu não posso sair de casa, onde eu vou ter acesso à informação? Na TV, aqui nesse equipamento, no computador, na internet, mas eu quero coisas de qualidade. Então, por isso que eu pensei em produzir coisas de qualidade. E aí, inclusive, só para deixar claro para vocês, como eu sou docente, tá? Eu tenho a prerrogativa, inclusive, de certificar as pessoas que colaboraram com essas lives. Então, todos os colaboradores receberam um certificado, tá? Porque esse é um projeto que foi criado, tá? E foi construído aos poucos com muita responsabilidade ética, né? E aí cabe dentro da responsabilidade ética esse colaborador receber um certificado pela colaboração que ele deu nessas lives, tá? E aí a responsabilidade social e a ética, elas devem fazer parte da vida das pessoas que se propõem a produzir lives e outros conteúdos para a internet. Essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista, tá? Se tiver alguém contra, que se coloque nos comentários, não tem nenhum problema, né? A gente debate, eu respondo. Agora não dá para responder porque eu estou sozinho, né?
não tem ninguém mediano, então não tem como eu responder, parar para responder. Mas com certeza amanhã eu irei responder todos os comentários, um a um, de forma respeitosa, né? Então, se tem alguém que é contra tudo isso que eu estou falando, pode se colocar, né? A grande roda de conversa é exatamente para isso, para a gente debater, para a gente refletir, para a gente construir ideias em conjunto. Ideias não se constrói sozinho, tá? Se constrói muitas vezes em grupo, por isso que a gente trabalha em equipe, para construir ideias. Às vezes o meu pensamento é deturpado, mas aí o meu colega pode me orientar, pode fazer eu enxergar coisas que eu não estava enxergando. Por isso que a gente trabalha de forma multiprofissional, de forma interdisciplinar, de forma multidisciplinar. Então, quem seria eu para estar produzindo lives sozinho aqui? Eu não sou detentor de todo o conhecimento, né? Eu tenho uma gama de amigos que têm muitas vezes mais conhecimento do que eu e mais propriedade do que eu em determinados temas. Por isso que em alguns temas eu me limito só a mediar, em respeito ao conhecimento do colega, tá? E em respeito a mim, que não domino aquele tema, tá? Mas o meu pensamento vai sendo construído ali, durante aquele tema que é abordado, tá? E eu me sinto à vontade de me colocar, como eu faço, tá? Porque isso é construção do conhecimento, que não se dá sozinho, tá? Então, eu tenho ouvido, muitas vezes, eu ouço falar que a internet é uma terra de ninguém, tá? E aí eu queria colocar esse terra de ninguém entre aspas. Porque hoje em dia já existe, inclusive, uma delegacia especializada em crimes de internet. Numa investigação, a gente consegue chegar, né, ao IP que disseminou aquele conteúdo que não era um conteúdo verídico. Pode demorar, mas chega, tá? Então, a internet ela não é terra de ninguém, gente. Engana-se quem acha que a internet é terra de ninguém, tá? Mas vamos partir desse pressuposto de que a internet é terra de ninguém. Se a internet é terra de ninguém, portanto, vamos nos depararmos com conteúdos que são sérios e vamos nos depararmos com conteúdos distorcidos da nossa realidade, tá? Haja vista o que temos assistido no que diz respeito às fake news sobre a questão aí das medicações e do tratamento aí da Covid-19, como eu falei para vocês no início. Então, olha, temos pessoas simples, eu vou retomar porque isso é importante. Nós temos pessoas simples que assistem a esses conteúdos distorcidos, produzidos por pessoas mau caráter, por pessoas criminosas, tá? Que muitas vezes faz com que essa pessoa simples ingira um veneno acreditando que ela vai ser tratada da Covid-19. Então a gente precisa ter responsabilidade ética. Vou ser chato, vou ser repetitivo, tá? Mas ser repetitivo hoje se faz necessário, tá? Porque nós temos verdadeiros bandidos por trás de computadores que não têm coragem de dar a sua cara a tapa, que cria uma identidade que não é dele ou dela para disseminar conteúdos que não são verídicos. Conteúdos esses que prejudica muitas pessoas da nossa sociedade, tá? Gente, então, ó, fiquem de olho nas fake news. Procure saber qual que é a fonte, se é uma fonte confiável, né? Se aquela pessoa que produziu é uma pessoa confiável, né? E aí eu me questiono. Essas pessoas que produzem conteúdos distorcidos, conteúdos criminosos, isso é ser ético?
Eu me questiono, tá? Isso é produzir conteúdo com respaldo científico? Isso é ter responsabilidade social? Então a gente precisa se questionar e a gente precisa questionar essas pessoas que produzem esses tipos de conteúdo. Ou qualquer outro tipo de conteúdo, tá? Seja ele sério ou não. Nem sempre eu vou concordar com tudo que se coloca e eu posso questionar, né? Eu acho muito legal isso, né? A gente sabe que às vezes a gente erra em uma situação ou outra, né? Então vou dar um exemplo claro que aconteceu hoje. A Leide, a minha amiga, ex-aluna e amiga, a gente produziu uma live, né? Falando a respeito aí dos maus tratos com os animais e da questão da adoção. E acho que na hora da lei, de falar da lei, a lei estava escrita correta, mas a gente fica nervoso quando a gente está aqui desse lado, porque produzir conteúdo e falar desse conteúdo muitas vezes nos deixa nervosos. Faz parte, gente. Não é porque eu dou aula que eu não fique nervoso, né? Sempre fico, e eu acho isso importante, porque isso mostra que eu não sou detentor do poder. E às vezes, na hora do nervosismo, a gente fala uma palavra errada, né? A gente fala, passa uma informação que não era, depois assistindo o vídeo a gente vai ver, né? Que não era aquela informação que eu queria passar. E aí uma colega hoje, seguidora, ela colocou assim que é muito importante transmitir conteúdos, né? Mas é importante transmitir o conteúdo com os fatos verídicos. E aí tinha um erro lá, né, da lei, né, que é uma lei aí relacionada aí à proteção do animal, que acho que foi dito um outro número aí, né? E aí eu já mandei para a lei, eu falei, olha, e um telefone que estava errado. Então, uma das coisas que a gente tem que se preocupar, a gente é humano e a gente tem que se permitir errar. O que a gente não pode se permitir é a gente não pedir desculpas e não consertar aquele erro. Aí isso eu acho errado. Mas errar, todos nós vamos errar em algum momento. Até o melhor médico, o mais especialista dos especialistas, é vulnerável a cometer erros. Então a gente também. E aí eu falei para a Leide, mandei um WhatsApp para a Leide, que foi quase agora que eu vi, né? Já ia entrar. Falei, ó, Leide, vamos consertar isso, né? Que bom que a colega viu e já nos orientou para a gente consertar. Então, isso é o que eu estou falando para vocês. Isso é construção do conhecimento, tá? Porque vocês que estão aí do outro lado, vocês são dotados de conhecimentos, vocês são dotados de inteligência, né? E é por isso que eu gosto quando vocês participam, que eu costumo falar que a live ela precisa ser interativa, ela precisa ser dinâmica. E para ela ser interativa e ser dinâmica, a gente necessita da contribuição com questões de quem está do outro lado, porque a gente não sabe de tudo. E nós estamos aqui para construir o conhecimento em conjunto e não sozinho. Se eu fosse detentor do conhecimento sozinho e tivesse essa prepotência e essa arrogância, jamais eu ia querer transmitir tudo aquilo que eu aprendi. Porém, eu aprendi que conhecimento que não é passado adiante não é conhecimento. Ele não tem validade nenhuma. Você sabe por quê? Porque ele ficou preso com você. E tem uma gama de pessoas que necessita desse conhecimento, que necessita dessa troca, que necessita dessa construção, porque eu não aprendi sozinho, nem você aprendeu sozinho. Você aprendeu com os livros, você aprendeu com os pesquisadores, você aprendeu com os seus professores.
Você aprendeu com seus pais, você aprendeu com seus irmãos, você aprendeu com seus colegas de trabalho, tá? Portanto, o conhecimento ele precisa ser disseminado, mas de forma correta e de forma honesta, tá? Ainda nesse sentido da ética, né? Eu reforço que a ética ela se preocupa sempre em analisar a noção do princípio ético, por se tratar de uma regra que serve como um guia para definir toda a conduta humana, uma vez que reconhece aquilo, o que é considerado como válido ou como bom. Se eu estou inserido em uma sociedade, gente, né, eu aprendo desde criança o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que pode prejudicar o outro e o que não pode prejudicar o outro. E aí, a gente, na verdade, os nossos comportamentos são guiados sempre por uma questão ética. Cabe a nós termos, o que eu falo para os meus alunos, termos consciência ética, tá? Porque muitas vezes as pessoas não estão colocando uma arma na nossa cabeça para a gente fazer algo de errado. A gente tem o discernimento. E se eu tenho o discernimento, eu tenho a escolha. Fazer ou não fazer. Até no meu trabalho. Por isso que todas as profissões existe um código de ética. E é esse código de ética que vai nos nortear nas nossas condutas. Naquilo que eu posso e naquilo que eu não posso. Naquilo que é certo, naquilo que é errado. Tá? Posso infringir o código de ética? Posso. Desde que eu também assuma a responsabilidade de ser punido por aquele crime que eu cometi, que é o que eu falo para os meus alunos, né? Se todas as pessoas fossem pautadas na ética e na legislação, não tinha tantas pessoas presas, não tinha tantos processos éticos disciplinares dentro das profissões que a gente atua. A ética se faz necessária, assim como a lei também se faz necessária, porque se o sujeito infringir a lei, ele vai ser punido, tá? E ele precisa ser punido. Por isso que existe a lei, para nos guiar. Por isso que existem os códigos de ética, né? Na verdade, nós somos guiados por leis, de quando a gente nasce até quando a gente morre. Mas como diz o Freud, como diz não, né? Como diria o Freud, que ele já é falecido, o ser humano, ele é transgressor por natureza. E se ele é transgressor por natureza, existe a necessidade da sociedade ser organizada por regras e por lei. Porque imagina aí se não existisse regra nem lei. Será que as pessoas seriam éticas, bonitinhas? Tá? As pessoas já são aéticas, já são antiéticas, mesmo com a lei. Imagine aí se não existisse a lei, né? E aí é nesse sentido que eu coloco que nem todos nós somos éticos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Sobretudo na construção de conteúdos para a internet. E aí eis a questão, tá? É algo para a gente pensar. Mas aqui, hoje, eu me arrisco a falar que não, tá? Se fôssemos sempre éticos, 24 horas éticos, não precisaríamos de regras punitivas, não precisaríamos de lei. Se a lei existe, é porque em um momento ou outro eu vou transgredir. E se eu vou transgredir, eu vou ser punido. E é aí onde entra a lei.
para organização de um país, para organização de um estado, de uma cidade, para organização de uma instituição, tá? E aí, atrelado à moral, ela serve até para a organização da nossa casa. Você sabe por quê? Porque dentro da nossa casa tem regras. Dentro da minha casa tem regra, tá? Ninguém vai chegar aqui pelado querendo entrar na minha casa que não vai entrar. Tem regra, tá? Tem regra quando a gente vai utilizar um banheiro. Depois de utilizar, o que eu devo fazer? Dar descarga, deixar limpo para que o outro possa utilizar. Quando eu tomar banho, que a minha toalha seja estendida, porque tem outra pessoa que vai utilizar. Então, existe regra para tudo, gente. Inclusive dentro das nossas casas. Até aquela pessoa que diz que não tem regras, se você analisar a fundo, ela tem regra, tá? Porque a gente é constituído de regras, senão a gente não dá conta de viver em sociedade, senão a gente não dá conta de viver com os colegas de trabalho, senão a gente não dá conta de viver na escola, na empresa, em qualquer ambiente. Até na rua tem regra, posso estacionar em qualquer lugar? Não, porque tem uma lei que fala que ali eu não posso estacionar porque ali é uma vaga de deficiente, ali é uma vaga de idoso, tá? Então, quando a gente fala de regra, ela precisa existir dentro do nosso ambiente privado e dentro do ambiente público, tá? Então, há essa necessidade, né? E aí, nesse sentido, também tem-se como um princípio ético a honestidade do indivíduo para com uma ou várias pessoas, o uso da sua liberdade sem que os seus atos interfiram negativamente na vida de outras pessoas. Então, quando eu produzo um conteúdo de uma live que coloca, né, que tomar produto químico vai ajudar na cura da Covid-19, tá? Eu estou interferindo negativamente na vida de pessoas simples, que é tão simples e que está tão desesperada que vai fazer uso daquele produto. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Ser responsável é responder pelos seus atos e as consequências dos mesmos. É possuir disciplina, é respeitar as leis impostas pela sociedade em que vivemos, tá? Então isso se faz necessário, né? E quando eu resolvi produzir lives, foi a convite de um amigo. Na verdade, não era nem para produzir lives, né? Esse amigo me ligou e falou assim: olha, você sempre organizou o simpósio de saúde mental de Araraquara, que esse ano estaria indo para o 5º ano. Você, enquanto professor da disciplina de saúde mental, você poderia produzir uma live falando, né, no dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, você deveria produzir uma live falando da importância desse dia e o que ocorreu nesse dia. Qual que é o marco histórico que essa data representa para a nossa sociedade. E foi assim que começou as minhas lives. E aí, em cima dessas lives, eu percebi que as pessoas gostaram. Mas gostaram por quê? Porque nós estávamos trabalhando com conteúdos sérios, técnicos, embasados cientificamente na história do mundo.
Porque quando a gente fala da questão da reforma psiquiátrica, a gente está falando de uma reforma no mundo, que começou com o Franco Basaglia na Itália, tá? E foi disseminando aí em outros países. E aqui a pessoa forte nesse movimento foram os trabalhadores da saúde mental, foram os familiares que sofriam com os abusos dos tratamentos prestados, né? Foi os pacientes, dentre outros atores envolvidos. Então as pessoas perceberam que aquilo não era algo inventado da nossa cabeça, aquilo tinha um embasamento. Inclusive um embasamento registrado em livros, registrados em artigos científicos produzidos, pesquisados e produzidos por pessoas sérias, por acadêmicos sérios, seja da USP, da UFSCar, da Unesp, das várias universidades que a gente tem espalhadas pelo nosso Brasil, tá? E aí, nesse sentido, eu fui trabalhando com o meu medo de falar, tá? De estar aqui falando, porque eu ficava muito nervoso, porque eu estou sozinho aqui de um lado. Meu colega está do outro lado do vídeo. Isso me deixava nervoso. Hoje não, tá? Hoje eu já fico muito tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para quem eu estou fazendo. Eu sei qual o objetivo desse projeto. Pode ser um objetivo pessoal, tá? Mas ele também tem um objetivo social, porque as coisas se entrelaçam. Se eu não me fizesse ser visto, muitas pessoas não me conheciam. Muitas pessoas não conheciam o meu trabalho. E o meu trabalho, ele não começou hoje. Ele não começou do final de junho para cá com as lives. Eu tenho uma trajetória profissional. Eu tenho uma trajetória acadêmica, séria, comprovada, tá? Comprovada com certificados de instituições sérias, comprovadas com o meu CRP, com o meu registro no CRP, com a minha habilitação para eu atuar, tá? E eu sempre falo, quem não se faz ser visto não é enxergado. Então divulgue o seu trabalho, divulgue coisas boas, né? Divulgue o trabalho dos seus colegas, divulgue os serviços sérios que existem nas cidades que vocês moram. Tinha muitos serviços aqui em Araraquara que são prestados pelo SUS que muitas pessoas não sabiam da sua existência, tá? E foi através das lives que ficaram conhecendo. E tem muitas pessoas falando, não pare com essas lives, né? Essas lives estão transformando a minha vida. Essas lives estão fazendo com que eu tenha contato com conhecimento de coisas que até então eu não sabia. Não sabia que existia, eu não sabia que isso acontecia, eu não sabia onde procurar ajuda. Mas, infelizmente, em agosto, eu volto às aulas online. Tá? Na escola que eu dou aula, a gente vai voltar às aulas online, que começam aí no dia 3 de agosto, e eu dou aula eu dou aula de segunda a quinta-feira à noite. Né? Então, assim, eu não vou parar com as lives. Eu vou diminuir a frequência das lives, tá? Mas provavelmente eu continue com as lives aí por 2 ou 3 dias durante a semana. Porque é uma coisa que eu gostei de fazer. É uma coisa que eu tenho habilidade de fazer. Então, por que não fazer? Eu não estou sendo criminoso disseminando, né, conteúdos inverídicos ou conteúdos distorcidos. Pelo contrário,
estou instrumentalizando a sociedade. E eu estou, mais do que isso, eu estou me instrumentalizando. Porque cada live que é produzida, cada colega que vem aqui colaborar, eu me obrigo a passar madrugadas estudando aquele tema, para eu saber o que eu estou falando, para eu saber o que o colega está falando, para que eu possa questionar o meu colega, tá? Então, gente, é um trabalho que requer muita seriedade, é um trabalho que requer muito esforço, tá? E é importante ressaltar que eu, meus colaboradores convidados para as lives que eu produzi, em nenhum momento das lives viemos tratar de temas fantasiosos, de temas fictícios ou sem base científica comprovada. Ao contrário, ao longo dessas lives, eu e os meus colegas colaboradores, nós tratamos de temas, né, que são comprovados cientificamente, tá? Isso é importante a gente ressaltar para a gente mostrar que nós não estamos brincando e nós não estamos querendo aparecer. Aparecer é uma consequência. Talvez tenha sido esse o meu motivo primeiro, mas depois eu vi, tá? Eu tive a consciência ética que isso ia muito além do que eu fazer com que as pessoas conhecessem quem é o Paulo Lima, com que o Paulo Lima trabalha, que o Paulo Lima não é um profissional que se formou ontem. Paulo Lima tem 15 anos de formado, com mais 5 anos de faculdade, 20 anos de estudo. E não me canso de estudar todos os dias, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer e é o que se faz necessário na minha profissão, que é o acolhimento de pessoas em sofrimento. Então, não me canso de estudar e eu tenho certeza que eu vou morrer estudando, né? E essas lives também eu observei, né, que ela tinha, assim, eu comecei a observar ao longo do tempo, que ela também tinha o objetivo de apresentar serviços que a cidade oferece que as pessoas não sabiam que existia. E serviços esses que são sérios. Muitas vezes serviços que são prestados pelo Sistema Único de Saúde, que as pessoas nem sabiam que o SUS prestava aquele tipo de atendimento, tá? Então, é importante a gente saber quem está produzindo, tá? E qual o objetivo da produção dessas lives. Então, isso é comprometimento ético e social com você mesmo, com o seu trabalho e com a população. E aí eu vou finalizar deixando aqui o meu muito obrigado a quem esteve comigo aqui, a quem vai assistir posteriormente, né? A quem fez algum comentário. Amanhã eu vou responder um a um. Só não vou começar a responder hoje porque eu tenho um paciente autista que eu desenvolvo um trabalho de acompanhante terapêutico. E hoje é dia de eu sair com ele, às 8h15. Por isso que eu não me comprometo a responder as mensagens que vocês colaboraram aqui hoje. Mas com certeza amanhã eu responderei um a um. E aí agora indo para as considerações finais, antes de eu desligar, né? Eu diria para todos vocês, avalie os conteúdos das lives, avalie os profissionais que ali estão produzindo essas lives, né? Pesquise sua trajetória de vida profissional, pesquise sua trajetória de vida pessoal. Isso já irá, né, ajudar bastante. Confronte as ideias, né, com as ideias de outros autores que são renomados. Por isso que eu acho legal quando vocês colocam questões aqui. Isso é confrontar as ideias.
mas de forma saudável e de forma construtiva, tá? Então, as lives, elas se fazem necessárias no momento atual em que estamos vivendo hoje. Porém, elas devem necessariamente, impreterivelmente, passar pelo viés da liberdade, da autonomia, mas liberdade e autonomia sempre baseadas nos princípios éticos e legais, tá? Meu muito obrigado a todos pela paciência. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira, dia 27/7, às 19 horas, né, com mais uma live responsável, cujo tema é doula e o cuidado humanizado à gestante, parturiente e à puérpera. A importância do aleitamento materno na continuidade do cuidado com a mãe e com o recém-nascido. Então, é nessa perspectiva de nos encontrarmos aí na segunda-feira, às 19 horas, com mais uma live responsável, que eu me despeço de vocês hoje. Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais uma live pautada na responsabilidade ética e na responsabilidade social.